Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Pois neste domingo, agora no próximo domingo, dia 28, é o dia do servidor público. O serviço público se relaciona com o governo federal, estadual, municipal e, apesar disso, o servidor público não trabalha para o governo, ele trabalha para a população. E o serviço público atende às necessidades essenciais de saúde, segurança e educação. A ética, a eficiência, o respeito e a cordialidade são obrigações de todas as pessoas que trabalham para o bem comum. E todos nós precisamos dos serviços públicos. Por isso mesmo, é muito importante a gente entender o que é o serviço público, qual o papel do servidor. Tema do programa de hoje aqui no Cidadania. São nossos convidados o economista da Fundação de Economia Estatística, FEE, e professor da PUC-RS, Alfredo Meneghetti, e o diretor-presidente da Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, a FDRH, Jorge Branco. Não esqueça que você é o nosso convidado para participar aqui ao vivo do Cidadania através do nosso Twitter, @CidadaniaTVE, também através do facebook.com/CidadaniaTVE. A gente está aguardando aqui a sua intervenção para participar aqui com os nossos convidados. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Quer começar, eu acho que com o professor Meneghetti, assim, qual o perfil do servidor hoje? A gente vê milhões de jovens, milhões de pessoas se interessando, né, pela carreira pública. Como o senhor define, não sei se tem pesquisa maior, mas qual é a definição hoje do servidor público, na sua opinião? Bom, boa noite, é uma satisfação estar aí, eu agradeço a produção. Imagina, nossa, parabéns aos servidores públicos, né, que é o dia deles. O perfil é aquele cidadão que tem interesse em manter uma carreira estável, uma carreira sem percalços, uma carreira que pode dar para ele um retorno através de um plano de carreira, através de um conhecimento que ele vai passar para a coletividade, como tu bem colocasse, ele atende o cidadão, ele não trabalha para o Estado, mas trabalha para o cidadão, então ele tem que, no seu plano de negócios, fazer com que o cidadão seja bem servido, fazer com que aquele serviço que ele dispõe chegue até o cidadão. E aí buscar indicadores. Nós temos vários indicadores que são monitoramento de programas para fazer efetivamente que o setor público esteja chegando ao cidadão. Essa que é a principal função e esse que deve ser o principal perfil do servidor público. Claro. Diretor Jorge Branco também compartilha da mesma ideia, as pessoas que chegam, que passam na fundação, que buscam até especialização lá. Claro. Boa noite a todos. Marilena, é um prazer estar aqui contigo, professor Meneghetti também. Olha, eu acho, a partir do que colocou o professor, eu diria o seguinte, nós temos uma cesta de interesses, né? Existe um conjunto grande, imenso de profissões que se realizam plenamente no serviço público, e algumas delas, inclusive, somente no serviço público. Há também um interesse, porque o serviço público é de uma forma genérica, porque tratamos aqui da União, do Estado, dos municípios, também descentralizado. Então, isso faz com que haja oportunidade de trabalho também em todas as regiões do nosso Estado, em todos os municípios. Então, há um conjunto de elementos que tornam o serviço público bastante interessante, além do que o professor Meneghetti já tinha feito referência. Essa ideia de prestação de serviço à sociedade é que nós notamos no diálogo com os servidores, nas pesquisas que nós temos realizado, é um dos elementos de maior interesse deste novo profissional que tem procurado o serviço público. Atualmente, mais recentemente, há um conjunto houve já no ano passado e neste, um conjunto de concursos abertos, a procura foi imensa, os concursos realizados pela FDRH, e sempre a manifestação desse interesse, desse conjunto abrangente de motivações que faz com que as pessoas continuem procurando o serviço público e até mesmo fazendo com que o serviço público se torne melhor. Não é só o cidadão que acaba exigindo a qualidade do serviço público, também esse servidor, porque ele exige condições de trabalho, exige formação, exige carreira, salário, exige metodologias de trabalho e, para isso, o Estado tem que prover essas condições para o servidor também. Porque se, por um lado, tem muitas pessoas procurando serviço público, por outro, tem muitas pessoas que ainda olham com com um certo preconceito até com a ideia de que a máquina pública, a dita máquina pública, estaria muito inchada.
Que análise, do ponto de vista econômico, professor Meneghetti, se pode fazer disso? Muito interessante a tua pergunta, porque realmente o que o telespectador está vendo e está entendendo é que muitas vezes existe muito preconceito com o servidor público. Na realidade, no Brasil não tem uma máquina muito inchada, não é um elefante branco como a sociedade convenciona. Não somos o país com o maior número de... Se tu reparar nos números, nós temos 10% de funcionários públicos em relação à população economicamente ativa, enquanto que outros países, Europa, Estados Unidos, países mais envolvidos, têm de 15 até 40, como Dinamarca, 40% de funcionários públicos em relação à população economicamente ativa. Nós temos um grande problema de burocracia, nós temos uma falta de gestão. E o presidente da Federação, da Fundação de Recursos Humanos estava me falando que justamente ele tem uma preocupação com a gestão. Essa que é a principal qualificação que o setor público Mas precisa. por que isso acontece? Porque, assim, para dar maior pela necessidade de dar maior transparência, porque ainda temos isso, porque ainda não evoluímos mais nisso? Certamente, se tu reparares, o número de funcionários estão muitos concentrados na parte meio, na atividade meio do Estado, e falta poucos funcionários nas atividades fins. A nossa atividade como funcionário público é intensiva em trabalho, diferentemente do setor privado, que é intensiva em capital, ou seja, ele pode colocar um computador e ali ele tem uma produtividade maior. No nosso caso, do servidor público, precisa ter um médico lá na ponta, um brigadiano, um policial, enfim, nós somos intensivos em trabalho, nós precisamos estar nas pontas das atividades fins do Estado. E daí há uma crítica, há um receio muito grande que nós não trabalhamos. A realidade é bem diferente disso. Nós temos uma parte muito burocrática, até pela legislação, a estrutura, a hierarquia do setor público passa por isso aí. E falta muito pouca gente ali nas atividades fins, e essa parte que a Fundação de Recursos Humanos faz, no sentido de qualificação, de credenciamento, de aprimoramento na gestão, é fundamental e nós precisamos muito isso. O que temos que melhorar aí na gestão? Olha, nós estamos falando... Na sua área, que claro, que envolve uma gama bem grande do Estado, mas... Nós estamos falando... na verdade, a sociedade ficou exprimida aqui entre duas opções de Estado. Um Estado autoritário... inchado proporcionalmente, mas em algumas pontas e algumas partes, como disse o professor, muito na gestão, mas também em apenas algumas das políticas públicas necessárias, para rapidamente, nos anos 90, um Estado que sofreu a pressão dessa opinião, desse preconceito que ele é grande, que ele tem que diminuir, que o Estado tem que sair da economia, etc. Nós estamos sofrendo agora as consequências desses dois grandes períodos da história brasileira. Na verdade, nós precisamos de um Estado qualificado, um Estado suficientemente preparado, suficientemente grande, mas com gestão, capaz de atender a crescente demanda por direitos e serviços que a sociedade está fazendo. Nós vivemos um país cada vez e progressivamente mais democrático, isso significa dizer que cada vez mais setores sociais demandam e exigem serviços públicos, políticas públicas. Hoje nós falamos, por exemplo, de temas de respeito aos temas de gênero ou de igualdade racial, algo que não existia na temática do serviço público há 50 anos atrás. Hoje nós falamos de altas tecnologias, que também igualmente não existem. Para isso é necessário um investimento em gestão, e gestão se faz também com formação e inovação. A FEE é uma instituição do Estado que, vamos dizer assim, é um ícone da qualidade, é um ícone do pensamento, e é um parâmetro para isso. Nós temos que ter instituições públicas como a FEE conseguiu se manter e sobreviver, mas essa não é a média do Estado. Investir em gestão, então, é um desafio hoje? É um desafio. Até porque, se tu reparares indicadores de monitoramento, que é aquele gestor de programas, ele tem indicadores. E foi feito um estudo agora do professor Pinho, lá do Ministério do Planejamento, que ao avaliar 750 indicadores de monitoramento de programas, entendeu que 50% dos indicadores tem inconsistência. Significa que o gestor, ele não consegue entender o seu plano de negócio, que seria um monitoramento, por exemplo, num investimento na saúde e verificar se a taxa de mortalidade está caindo. Então,
ao ter muitos gestores que não são qualificados, eles não entendem o que aquele investimento na área de saúde pode provocar a diminuição na taxa de mortalidade. E 50% dos 750 indicadores monitorados pelo Ministério do Planejamento chegou a esta constatação de inconsistência. Isso é ruim para o setor público, porque isso prejudica a imagem do setor público. E é isso que a gente precisa melhorar. Capacitar na gestão para que ele possa entender seus indicadores e melhorar os programas e a gestão de programas. Só tem uma pergunta aqui da Júlia que eu vou deixar para daqui a pouquinho. A Júlia quer falar a questão de salários aí. Ela quer comparar salário de funcionário na área pública e na área privada, mas a gente fala daqui a pouquinho.